Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Então, como você está aqui, Pastor Alberto Feitosa, nesse domingo, dia do Senhor, dia 29 de agosto de 2021, para participarmos juntos da nossa EBD. E você está com a sua revista na mão? Revista Compromisso, a Doutrina de Deus. Compromisso, a Doutrina de Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, EBD 9. Deus é galardoador. Deus é galardoador. Então nós vamos iniciar o nosso estudo, nosso tempo é curto, vamos aproveitar da melhor maneira possível. Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nossa vida, sobre nossa família. Que a bênção do Senhor, Espírito Santo de Deus, esteja repousando sobre nós, sobre esse estudo bíblico e fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Oremos? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós somos gratos por estar na Tua presença nesse dia, dia do Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa abençoar essa escola dominical, abençoar o estudo bíblico. Deus é galardoador, que o Senhor possa falar no nosso coração de forma profunda pelo Teu Santo Espírito, trazendo coisas novas, revelações, palavras, Senhor Deus, que venha enriquecer a nossa vida, que venha nos fortalecer, nos robustecer no Senhor e na força do Seu poder e aumentar a nossa fé em Ti para a glória do Teu nome. Entregamos esse estudo aos Teus cuidados, porque tudo é Teu, e assim oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus é galardoador. O texto áureo se encontra em Apocalipse 21, versículo 7. Texto áureo, Apocalipse 21, versículo 7. Então nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos remir o tempo para aproveitar da melhor maneira possível. Apocalipse 21, 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Repetindo, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que coisa maravilhosa, né? O vencedor está falando de cada um de nós, de todos nós que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos servindo ao Senhor, trabalhando pelo Senhor, no Senhor e para o Senhor, nessa obra maravilhosa. Temos aqui a introdução da nossa revista, a lição Deus é galardoador. Diz assim: o galardoador que faz toda a diferença, baseado no 1 Coríntios 3, do 1 ao 18, né? Então eu acredito que você já fez a leitura dos textos durante a semana. Então nós vamos aqui para a introdução do autor da revista. E diz assim, ó: a carnalidade da igreja de Corinto é um claro indicativo de uma imaturidade cristã daqueles irmãos. Paulo lamenta não poder se aprofundar no ensino, pois eles continuavam ainda como bebês, sem desenvolvimento ou crescimento espiritual. A santificação é um processo que dura toda a vida cristã, mas eles deliberadamente não avançavam na caminhada cristã. A velha natureza os dominava a ponto de terem sentimentos e atitudes que eram peculiares a não crentes. Olha só, é como inicia o nosso estudo. O galardoador que faz toda a diferença. Não é esse, ou não são esses que estavam lá na igreja de Corinto, né? Não cresciam espiritualmente, não davam oportunidade para o Espírito Santo, não se aprofundavam no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, continuavam imaturos e automaticamente brecavam também o processo natural, digamos assim, pelo Espírito Santo, da santificação, né? A santificação, como diz aqui a revista, é um processo que dura toda a vida cristã, todos os dias. Você tem que avançar, passo a passo, degrau por degrau. E os irmãos lá da igreja de Corinto, eles não haviam abraçado essa ideia, portanto, estavam com as suas vidas espirituais estagnadas, numa paralisia espiritual ainda infantil, na fase infantil,
porque o apóstolo Paulo queria ministrar outras questões mais sólidas, mais densas, com mais conteúdo para aqueles irmãos, mas aqueles irmãos ainda eram como bebês, eles não tinham a maturidade e nem o posicionamento espiritual para que pudessem receber a palavra paulina. Vamos continuar aqui? A maturidade espiritual de uma igreja é percebida quando há unidade, olha que coisa importante, em meio a tamanha diversidade. A maturidade não cria partidos ou panelinhas. As pessoas são diferentes, é verdade, mas profundamente amadas e respeitadas, né? Quando nós nos deparamos com uma igreja onde os irmãos, né, quando fala de igreja, não está falando do banco, não está falando do ar-condicionado, não está falando só da estrutura, do espaço físico, está falando dos membros, está falando das pessoas, está falando dos irmãos, está falando automaticamente de mim e de você, e de outros tantos espalhados pela terra, né? Então, aqui diz o seguinte: a maturidade espiritual de uma igreja, ela é percebida quando há unidade, quando verdadeiramente Cristo é o cabeça e a igreja funciona como um corpo unido, muito unido. Em meio a tamanha diversidade, somos diferentes, pensamos de forma diferente, né? Fomos criados de forma diferente, de condição social, cultural, né? Família, pessoas completamente diferentes das outras. Mas a maturidade, ela é percebida quando em meio a tamanha diversidade existe unidade. Olha que coisa extraordinária. A unidade é percebida, ou melhor dizendo, a maturidade é percebida quando a igreja, ou quando na igreja, há unidade em meio a tanta diferença, a tanta diversidade, né? E aí, outro indicativo, outro indício de uma igreja madura, de crentes maduros, de famílias cristãs maduras dentro da igreja, é justamente onde não há partidos, não há partidarismo e não há panelinha, né? Eu costumo dizer o seguinte: as igrejinhas dentro da igreja, né? Se eu sou um líder de ministério, eu tenho ali o meu grupo que eu lidero, e aí eu passo a tratar aqueles irmãos como se fossem ovelhas minhas. Não são minhas, são do meu pastor. E a igreja inteira, inclusive a minha vida e o meu pastor, somos ovelhas de Jesus. É isso que nós temos que entender. Então olha que coisa maravilhosa, né? Que lição extraordinária você já vai percebendo, podendo perceber, né? Sobre esse tema tão importante. Deus é galardoador, mas o que tem a ver o Deus galardoador com essa questão da igreja de Corinto, com a maturidade, com a santificação? O que tem a ver com a questão da panelinha? Tudo a ver. Ora, nós sabemos que nem todo aquele que diz o quê? Está vendo como você sabe? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então pronto. É aqui que nós temos que definir, aqui em vida, aqui como igreja do Senhor, nós temos que definir o que nós queremos. Aqui nós vamos definir o nosso futuro, o nosso destino. Se vamos adentrar, herdar a eternidade ou não. Por isso que é importante nós andarmos em união, em maturidade e completamente à parte, certo? Dessas questões de partido, partidarismo e panelinhas dentro da igreja, dos grupinhos, das igrejinhas, porque isso não, definitivamente, meu amado irmão, minha amada irmã, definitivamente, perdão, isso não é de Deus. Os crentes de uma igreja são maduros quando enxergam que o que os une é muito maior do que aquilo que os separa, né? Mais indicativo de uma igreja madura, quando olhamos para aquela igreja e vemos que aqueles crentes, eles percebem que aquilo que os une é muito maior e muito mais importante e muito mais saudável do que aquilo que os separa. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero,
tem que ficar em segundo plano, porque muito maior do que o que eu penso, do que eu acho, do que eu quero, muito maior é o que Deus pensa, o que Deus acha e o que Deus quer. Muito maior é o plano de Deus, muito maior é a obra de Deus para a nossa vida de forma pessoal e para a vida da igreja como um todo. Percebe? Então vamos lá. Vamos lá. Os crentes, eles discordam numa reunião, divergem em suas ideias, discutem até calorosamente, mas ao terminar a reunião, oram, temos que orar, né? Acréscimo aqui do pastor Alberto, aqui no texto, e depois sai para se confraternizar, né? Numa boa, tranquilos, sem ressentimentos. Evidentemente que numa reunião, pode ser uma reunião calorosa, como disse o autor, mas você pode debater, você pode discutir até, mas de forma respeitosa, sem ofensa, sem denegrir a imagem de ninguém, certo? Afinal, você é um crente e você é um testemunho de Jesus Cristo aqui na terra, perfeito? Então vamos lá. Juntos adoram e servem na presença do mesmo Senhor, o Todo-Poderoso, que pelo sangue de Jesus Cristo nos faz irmãos. Que maravilha, né? O sangue de Jesus, além de nos purificar de todo pecado, certo? Ele nos faz irmãos. Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele e aquela que crê nele tornam-se irmãos nele. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. A igreja espiritual tem a nítida compreensão que não é A ou B que faz a diferença, mas Deus que dá o crescimento. Não é A nem B, mas é Deus que dá o crescimento. Evidentemente que Deus vai usar as pessoas dentro dos dons repartidos pelo Espírito Santo, certo? Os dons, os talentos. Tem lá aquele que toca, aquele que canta, aquele que evangeliza, aquele que prega, aquele que dirige o culto, aquele que recepciona as pessoas. Deus vai usar dentro dos dons e talentos de cada um. E isso vai fazer a diferença e vai fazer a igreja crescer para glorificar o nome do Senhor. Vamos lá. A analogia paulina, ou seja, a analogia do apóstolo Paulo sobre uma igreja como uma lavoura e construção, nos ensina que ninguém pode o quê? Em primeiro lugar, na revista, fazer nada sozinho. Na igreja, ninguém faz nada sozinho. Eu dependo de você, você depende de mim, e nós fazemos juntos. E o nome do Senhor é glorificado. Eu plantei, Apolo regou. Assim como na igreja, a lavoura e a construção envolvem muitas pessoas, certo? Uma lavoura e uma construção envolvem muitas pessoas. Assim é a igreja do Senhor. Não conseguimos fazer nada de forma sozinho. Não vai. 2. Ser a diferença por si mesmo. Deus que dá o crescimento. Por mais habilidoso que sejam nossas mãos, ou por mais habilidosas que sejam as nossas mãos, apenas as mãos de Deus fazem toda a diferença, certo? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode se achar a quarta pessoa da Trindade, isso mesmo. Mas sem Deus na tua vida, você não vai fazer diferença na vida de ninguém. Quem faz diferença na minha vida, para que eu seja diferença na vida do outro, somente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Mais um ponto, terceiro. Sentir-se imprescindível. Bom, somos todos cooperadores, ninguém é insubstituível. Deus tem seus planos por meio de nós, ou apesar de nós, né? Apesar de ser quem eu sou, de você ser quem você é, né? Sujeito a chuvas e tempestades, a raios e trovões, né? Cheios de virtudes, mas também cheios de defeitos. Apesar de quem somos, Deus, Ele vai fazer.
é através da minha vida, através da sua vida, quando nós nos colocamos integralmente nas mãos do Senhor. Costumo usar a expressão no centro da vontade de Deus, né? Costumo usar essa frase, no centro da vontade de Deus. Bom, seguindo, criar do nada. Ninguém pode criar do nada. Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Apenas Deus cria do nada. O que se tem hoje é fruto de alguém ontem, certo? O que se tem hoje é sempre fruto de alguém lá atrás, né? Às vezes se herda um ministério, se herda uma liderança, ou mesmo você vai para um campo missionário, certo? E aquilo que se construir a partir da sua vida, você pode ter certeza que tem sempre alguém antes de você, ou teve sempre alguém antes de você, que Deus usou para que você pudesse dar continuidade. E depois de você virão outros, ou virá outro. Ou seja, ninguém cria do nada. Deus, Ele que nos dá os instrumentos, as ferramentas, Deus vai à frente e vai somente nos usando, certo? Como instrumentos na sua mão. Bom, ninguém também pode subestimar as particularidades sobre esse alicerce. É ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. O alicerce é único, que é Cristo. Mas o que se constrói leva-se em conta as particularidades diversas. O juízo, o fogo, virá e revelará se é de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, né? Ou seja, você pode estar envolvido na obra do Senhor aí. Todo dia você pode estar na igreja. Você pode estar assistindo todos os cultos. Mas quem vai provar o trabalho, o seu ministério, a sua vida cristã, a sua vida com Cristo, certo? Os frutos é Deus. Aí nós vamos ver se aquilo que você está construindo, né, é para Deus mesmo. Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, se é madeira, se é feno ou se é palha. Se vai ter continuidade ou se, com uma leve brisa, no futuro vai se espalhar e não vai dar em nada, certo? Vamos lá. Outra coisa que não devemos pular é etapas. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Não podemos ignorar que as etapas entre a semente e o fruto, certo? Não podemos ignorar que as etapas entre a semente e o fruto, o tijolo e a construção, certo? Entre essas etapas, semente e fruto, tijolo e construção, existe o fator tempo. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo e para todo propósito, aonde? Debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Quando nós queremos pular etapas, acabamos nos atrapalhando ou não concluímos aquilo que Deus nos deu a responsabilidade para concluir, ou demoramos muito a terminar o serviço, a obra, porque justamente não estamos seguindo as orientações de Deus, estamos pulando etapas, e quando nós pulamos etapas, o tempo entre cada etapa é um fator determinante, certo? Para o sucesso ou para o fracasso. E outro sétimo ponto, ter resultados antes de investir. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá como recompensa. Apenas por esforços obteremos resultados, mas implica suor, lágrimas e sangue. A Bíblia diz que Deus é galardoador. É o título da nossa lição, Deus galardoador. A Bíblia nos diz que Deus é galardoador. E Ele mesmo honrará o seu povo naquele dia. O que é o galardão? O que é um Deus galardoador? É um Deus presenteador. É um Deus abençoador. É um Deus que tem prazer em te dar algo que Ele não tinha obrigação nenhuma de te dar. Certo? Porque se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você crê de todo o coração, já confessou Ele, então você vai herdar a vida eterna. Agora, que Deus maravilhoso é esse?
que além da vida eterna, pelas pequenas e parcas obras que nós nos propusemos a fazer aqui, Ele ainda nos presenteará naquele grande dia. Que coisa maravilhosa, né? Além da vida eterna, você vai receber um galardão, um presente das mãos do próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se esforce. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai por esse caminho. Aleluia. A fé como parâmetro para galardoar. A fé como parâmetro para galardoar. A fé não é um sentimento religioso ou uma força interior, como pensa o esoterismo. Não é. Mas a capacidade de crer além das circunstâncias. O que é a fé? O que a Bíblia nos informa sobre a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, não é isso? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se podem ver. Essa é a fé. A fé fundamenta a nossa relação com Deus. E por ela que somos salvos, que cremos que tudo veio à existência pela simples ordem de Deus. Pela fé, homens e mulheres da Bíblia experimentaram milagres e momentos extraordinários com o Senhor. Eu já experimentei e acredito que você também já esteve ou estará experimentando milagres extraordinários junto com o Senhor, nosso Deus. É pela fé. É pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, homens e mulheres, repetindo, da Bíblia experimentaram milagres e momentos extraordinários com o Senhor. Por ser a base do nosso relacionamento com Deus, a fé é mais do que um sentimento religioso. A fé é evidência no dia a dia à medida que temos a oportunidade de andar nele, de andar com Deus. Se nós andamos com Deus, nós experimentamos momentos de fé diários. Muitas vezes nós nem sabemos disso. Mas se eu oro todos os dias, peço ao Senhor aquela cobertura, que os anjos estejam acampados ao meu redor, oro pela minha família, pelos meus irmãos, tenho os meus motivos de oração, mas principalmente minha questão pessoal, né? Em primeiro lugar, nós devemos orar também por nós mesmos, né? Nos fortalecer. Nós vamos experimentar milagres pela fé todos os dias. Quando você sai, livramentos, ou mesmo você em casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou conversando com alguém, são os livramentos. É pela fé. E bênçãos diárias que são derramadas sobre nós, e a maior delas, né? É quando você abre os seus olhos pela manhã, você respira, coraçãozinho batendo, firme e forte, você está vivo. É mais um dia na presença do Senhor. Que milagre extraordinário. E aí devemos agradecer, e a partir desse momento, durante todo o dia, nós vamos experimentar atos de fé na nossa vida, derramados pelo próprio Deus. Que coisa maravilhosa, né? A fé existe para agradá-lo. Observe no texto que ele mesmo recompensa os que o buscam, né? Notem que diz, aqueles que o buscam, não aqueles que buscam recompensa. Ou seja, se nós buscamos a Deus, Deus tem prazer em nos recompensar. Se nós cremos em Deus, se nós temos fé em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos recompensará, nos abençoará. Quando nós buscamos ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Quando buscamos ao Senhor, não buscar recompensa do Senhor, buscamos ao Senhor. E as recompensas, as bênçãos, elas vêm de forma automática, porque Deus, Ele tem prazer. Como Ele tem prazer, Ele já nos fez a promessa do galardão, Ele tem prazer em nos abençoar, diariamente. Creia nisso. Deus galardoará o seu povo. Está lá em Apocalipse 7, do 9 ao 17. A convicção de termos um Deus galardoador é fundamental para não perdermos
o ânimo em meio às tribulações. A crença em Deus, que não apenas fará cessar as aflições, mas também nos recompensará com venturas, honras, nos enche de força e fé em meio às lutas. Observe atentamente que todo galardão que um dia experimentaremos é unicamente pela maravilhosa graça de Deus, o favor não merecido de Deus. João descreve as maravilhas que os salvos usufruirão eternamente com o Senhor. Eles são pessoas de todas as partes do mundo, vestidos de branco, com palma nas mãos, representando celebração de vencedores. Cantavam para sempre diante daquele que está sentado sobre o trono. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. O Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, os conduzirá às fontes das águas da vida, e o próprio Deus soberano e absoluto enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, que promessa maravilhosa! Toma posse! Toma posse, esteja preparado, preparada, esteja na presença do Senhor, pela fé, com fé, crendo, buscando ao Senhor todos os dias. Que além das bênçãos diárias que Deus derrama sobre as nossas vidas, aqui nesse plano ainda terrenal, transitório, passageiro, cheio de compromissos e responsabilidades diárias, com a nossa agenda muito carregada, provavelmente todos os dias, naquele grande dia, Deus entregará o galardão para cada um de nós, segundo as nossas obras. Pela fé, perseverando, caminhando, trabalhando, nos colocando à disposição de Deus, para recebermos naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ai, que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, conduzirá às fontes das águas da vida, e o próprio Deus soberano e absoluto enxugará dos olhos toda lágrima. Uma pergunta surge: quem são esses que estão sendo plenamente galardoados? E a resposta é significativamente e sofismável: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja sofreu uma grande perseguição, eram afligidos e mortos. As tribulações que o sangue de Jesus não apenas deu alívio, mas os premiou sobremaneira, e sem dúvida é algo animador. Você tem passado tribulações? Você tem passado lutas, desertos, provas, perseguições, lutas? Olha, então creia que um dia você estará com o Senhor. Se você tem passado por tudo isso, mas tem firmado seus passos no Senhor, você será um daqueles premiados. Evidentemente que esse texto, de forma muito específica, ele fala também daqueles que vieram da grande tribulação, né? Haverá um período que a Bíblia nos fala de 7 anos de grande tribulação. A Bíblia chama de grande tribulação. E esse período a igreja já partiu, já estará com o Senhor. E então, aqueles que ainda perseverarem mesmo na grande tribulação, esses também estarão com o Senhor. O Senhor é misericordioso para fazer. E também receberão o seu galardão. Pastor, nós vivemos tribulações todos os dias, é verdade. Podemos afirmar, com todas as letras, de forma muito profunda, exata, que já vivemos a grande tribulação? Não. Mas muitos de nós vivem grandes tribulações do mundo. Cristãos que são perseguidos e mortos, têm suas casas queimadas. Pessoas que são perseguidas pelos 4 cantos da terra, até aqui no Brasil. Porque que são perseguidos, humilhados, diminuídos, menosprezados pela sua fé. Passam por grandes tribulações aqui nesse plano. Mas perseverando, a nossa pátria está no céu, perseverando,
na presença do Senhor, um dia serão recompensados. Além da vida eterna, como eu já disse alguns minutos atrás, receberão esse presente maravilhoso de Deus, o galardão. Serão galardoados pelas mãos do próprio Deus. Ah, pastor, o que é o galardão? Eu não sei, cara. Não sei mesmo, mas deve ser algo muito extraordinário. Pensa no melhor presente que você já recebeu aqui nessa terra. Pensou? Você sabe qual? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, o galardão vai ser exponencialmente maior e melhor. Creia nisso, louvado seja o nome do Senhor. O Deus galardoador em ação. Vamos dar seguimento aqui para a gente terminar rápido a nossa lição, que o tempo urge. A história da humanidade tem finalmente seu desfecho. A igreja triunfou, todos os seus inimigos foram destruídos. João descreve como todas as coisas se tornaram novas com a graça de Deus, restaurando a ordem de todas as coisas e a partir das que já existiam. Não só a humanidade foi restaurada em Cristo, mas também a natureza. Tudo literalmente foi transformado, tudo se fez novo, como diz lá em 1 Coríntios 15, 52 e 54. Então podemos ver novos céus e nova terra, né? A ação de Deus alcançou a igreja, como também a natureza, que estava escravizada pelo pecado. Teremos o universo completamente restaurado, só a mão de Deus para fazer. A nova Jerusalém, a nova cidade que foi feita pela mão dos homens, mas que não foi feita pela mão dos homens, mas pelo próprio Deus. A nova Jerusalém. Gente, aqui você mora em casas construídas pelas mãos de homens. Lá, a nova Jerusalém é um lugar onde o próprio Deus construiu com as suas próprias mãos para colocar os escolhidos, os remidos. Aleluia! Glorifique a Deus por isso. Vamos lá, nova relação com a noiva. Quem é a noiva? A igreja do Senhor. Nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, lavada e remida no seu sangue. A noiva, a igreja, que durante toda a sua história foi adornada pelo próprio noivo para entregá-la para si gloriosa, sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor. Nova relação com os homens. Deus fará o seu tabernáculo com os homens. Agora mora em definitivo com eles. Deus vai morar em definitivos com os homens, conosco, homens e mulheres, é evidente. Com todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida um dia, creram de todo o coração, confessaram com a sua boca, como diz lá na carta de Paulo aos Romanos, né? Deus fará o seu tabernáculo com os homens, agora mora em definitivo com eles, serão seu povo, portanto a glória de Deus morará com os homens. Não dá nem para descrever a glória de Deus, não tem como imaginar, eu não consigo, é algo que transcende aquilo que nós podemos pensar, imaginar, né? A glória de Deus, o próprio Deus morando conosco, e uma nova experiência de vida. Esses novos tempos a serem vividos estabelecem um novo paradigma de relacionamento com Deus e de vida a ser vivido. Desaparecerão as lágrimas, a dor, o pranto e a morte. E nós vivemos tudo isso aqui na terra, né? Dor, perda, luto, desemprego, pranto, tudo isso, doenças, pandemia, mas ó, lá não vai ter nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma nova experiência de vida com Deus e vida eterna. Vida eterna. A eternidade é algo extraordinário. Não dá para imaginar o começo e muito menos o fim, porque não tem, é eterno. Aleluia. Novas serão todas as coisas. Deus podia destruir tudo, fazer do zero todas as coisas, mas decidiu regenerá-las. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Deus soberano decidiu galardoar. O Senhor está no seu trono. Essa imagem da soberania do governo de Deus fala de uma nova ordem estabelecida. O universo tem uma nova sede de governo, o universo tem uma nova sede de governo, né?
não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não é na ONU, não é em lugar nenhum. Tem uma nova sede de governo no universo. E quem rege, quem governa, quem preside é Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Há uma nova ordem estabelecida, o universo tem uma nova sede de governo. Ela é entre os homens, entre eles não haverá nada maldito, não haverá nada que impeça, manche ou dificulte a vida dos salvos. Na cidade celestial todo cristão verá seu rosto. Vai cumprir-se a promessa de Mateus 5,8. Os puros de coração verão a Deus. Aleluia. A vida de Cristo é iminente. Trará com ele a sua recompensa. Pagará a cada pessoa segundo as suas obras. A vida de Cristo é iminente. Repentina também. Como relâmpago. Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como abrir e fechar de olhos. E pagará cada um segundo as suas obras. Então, presta atenção. Nesse dia chamará cada homem para recompensá-lo, segundo o trabalho que tiver feito, segundo as obras de cada um. Apenas um Deus Todo-Poderoso pode deliberadamente ser tão generoso, generosíssimo com os homens. A expressão, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, nos enche de garantias para dar a ideia de que, pastor Alberto Feitosa, caminhando para o final, de totalidade, Jesus Cristo é tudo em tudo em si. Ele não necessita de outra fonte que o complete. Todas as coisas convergem para Ele. Tudo converge para Ele. Certo? É a totalidade. A eternidade, sendo o primeiro e o último, inclui todo o tempo. Todavia, isso não limita a sua história. Eterno não é apenas o que não tem fim, mas também o que não teve início. Eterno não é somente o que não tem fim, mas também o que não teve início. Coisa maravilhosa, né? A autoridade. Essa garantia, né? Do galardão, da imortalidade eterna. Nos dá essa ideia também de autoridade. Apenas um ser total e eterno tem toda a autoridade para estabelecer uma nova ordem em todo o universo. Todo poder é um atributo exclusivo do Deus que nos ama. E um final feliz, para terminarmos a nossa escola bíblica dominical desse 29 de agosto. Estar claramente entendido que somos mais que vencedores. A recompensa está plenamente estabelecida aos salvos e ninguém tem poder para mudar isso. A recompensa é dos salvos. A vida eterna é dos salvos. O galardão é dos salvos. E ninguém tem poder para mudar isso. Ninguém. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu. Presta atenção. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas também, nesse lugar maravilhoso, seremos inimaginalmente recompensados pelo Deus galardoador. Encerro repetindo, que Deus é esse, que além de nos dar a vida eterna, preparou um presente, um galardão, para que nós possamos estar com Ele pela eternidade. Que Deus nos abençoe, que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, como falou ao meu coração. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo complete essa obra maravilhosa. Que você creia cada dia que Jesus Cristo é o Senhor e que nós servimos a um Deus galardoador. Vamos orar? Deus nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome pela tua palavra maravilhosa, poderosa, soberana, ministrada ao coração de cada um de nós na manhã deste dia de domingo, dia do Senhor. Continua falando mais e mais de forma poderosa ao nosso coração, abrindo os céus, olhando para nós com teu olhar de misericórdia, estendendo a tua mão de poder, tocando a vida de cada um de nós, do alto da cabeça à planta dos pés, e nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, aumentando a nossa fé, para que a cada dia possamos crer e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do teu nome. E crer e testemunhar que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade,
e ainda sendo galardoados por tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus oramos, no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. E Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência, pela parceria de estar conosco nesta manhã. Continue conosco, aí vem o nosso culto, aqui na Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. O culto começa agora às 10 horas da manhã. Deus abençoe, ó. Beijo no coração, fica na paz. Tchau, tchau.